pessoal, obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre os assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado os pais e impactado a pequena criança desde a primeiríssima até a primeira infância. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que, de uma maneira geral, tem incomodado muitos pais. Eles falam que não sabem como reagir aos pedidos que os filhos fazem quanto à compra de brinquedos, roupas, tênis, etc. Ou seja, o assunto hoje é sobre o consumismo. Eu vou abordar o lado do consumismo, mas para o lado das crianças, daquilo que é maléfico para a criança, considerando, no entanto, que o consumismo, de uma forma geral, ele é maléfico para toda a humanidade, né? No que diz respeito ao excesso de lixo no planeta, ao consumismo exacerbado, às diferenças sociais que existem, a provocação que isso causa entre os menos favorecidos e aqueles mais favorecidos, enfim. Mas agora eu quero abordar dar uma ênfase maior sobre a questão dos brinquedos. Com a chegada do Natal, os pais sempre me perguntam, sempre me mandam e-mail, querendo saber qual é o brinquedo mais adequado para uma criança, para uma determinada faixa etária, posto que há uma enormidade de novidades no mercado e que as crianças, de uma maneira geral, elas querem tudo, né? Elas não estabelecem assim, quero isso, não, querem sempre tudo, né? Bom, o que eu posso falar para vocês é que, em se tratando da criança, o melhor brinquedo que existe, assim, em qualquer lugar do mundo, são os materiais não estruturados. E eu vou explicar para vocês a diferença do material não estruturado e de um brinquedo maravilhoso, pronto, de pilha a pilha, melhor dizendo, que brinca sozinho. Esse brinquedo, vamos começar por ele, esse brinquedo é um brinquedo que não acrescenta absolutamente nada à constituição psíquica da criança. Por quê? É um brinquedo que brinca sozinho, que ele só sabe fazer aquilo, não dá para a criança uma alternativa, né, para que ela possa inventar e criar em cima daquele brinquedo. Um carrinho que seja mecanizado, elétrico ou a pilha, sempre fará o mesmo percurso, né? Ele vai, bate e volta, vai, bate e volta, assim como uma boneca que tem ali gravado pela inteligência artificial meia dúzia de palavras, ela jamais falará nada além daquilo, porque na verdade ali não é nem que ela fale, ela tem uma gravação que imitaria uma criança falando, né? Ou seja, são brinquedos que eles têm a ver com a indústria, né? A produção para a indústria, o fomento para a indústria, mas não tem a ver com a criança. São brinquedos que, num primeiro momento, seduzem pelas luzes, pelo movimento, seduzem as crianças, desesperam os pais por causa dos preços, vira praticamente uma moeda de troca entre as crianças do grupo dela, quem tem, quem não tem, quem ganhou, quem não ganhou, só que eles não acrescentam absolutamente nada na vida da criança. Por outro lado, do que uma criança precisa? Na verdade, uma criança precisa de uma caixa, que pode ser qualquer caixa, pode ser uma caixa de papelão, né? Que os pais revestem ou não com um papel bonito, ou, enfim, uma caixa. Nesta caixa, vocês devem colocar todo tipo de material não estruturado. Barbante, pedaço de conduíte, muitos tecidos, pedaços variados de tecidos coloridos,
Podem colocar várias caixinhas de fósforos vazias, várias coisas para as crianças poderem criar e inventar e, o que é mais importante, pessoal, simbolizar em cima daqueles brinquedos, daqueles objetos. Então, por exemplo, que lógico é um brinquedo, né? Então eles vão fazer de conta que uma caixa de fósforo, uma hora é um robô, desde que espetadinho alguns fósforos nele. Outra hora, essa mesma caixa se transforma num carro. As bonecas, o ideal é que elas sejam aquelas bonecas bem simples, aquelas bonecas ou de pano, ou bonecas. Só tem que tomar cuidado com esses objetos que são industrializados, se eles têm o selo do Inmetro, porque às vezes o objeto é industrializado, serve ao nosso propósito, que seria a criança pedir, ela inventar a fala da boneca, ela falar como se ela fosse a boneca, ela simbolizar de fato um bebê, né? Imaginar o que aquele bebê está precisando, o que aquele bebê gostaria. Então, ela serviria ao propósito nosso, que é fazer com que a criança simbolize uma situação, mas, no entanto, a criança pode correr risco em decorrência da qualidade precária do material ou da montagem daquele brinquedo. Então, precisa ter minimamente o selo do Inmetro. Isso já garante que não tem necessidade de ser uma boneca falante em vários idiomas, não. Uma boneca simples com o selo do Inmetro, ótimo. Porque o que a gente quer? A gente quer exatamente que a criança ponha para funcionar a sua imaginação. Em tempos de tela plana, né, as crianças estão ficando, para usar um termo até um pouco forte, elas estão ficando praticamente obtusas. Elas já não pensam mais nada. Por quê? Elas não precisam pensar. Elas passam horas e horas com os olhos presos à tela do celular. Elas são capturadas pelo movimento, pela cor, pela luz, pelo jogo do telefone celular. Mesmo que sejam joguinhos randomizados, que a cada momento apresenta-se de uma forma diferente, a criança pega aquele mecanismo de saber e ela se adequa a ele. O importante é que ela não contribui para nada daquele joguinho. Ela não inventa em cima daquele joguinho, porque ele é como é. Ele é posto daquela maneira. E do que a criança precisa? Gente, a criança precisa pensar, imaginar, construir um pensamento inteiro, do começo, meio e fim, na cabeça, para que ela possa, mais tarde, saber relatar um fato, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que acontecerá no futuro, para que ela saiba escrever, para que ela saiba, para que ela tenha, inclusive, um vocabulário que represente aquilo que ela quer dizer. Não um emoji. Um emoji chorando, rindo, é extremamente primitivo. Os homens das cavernas, eles não tinham grafia, né? Eles não tinham a escrita, então eles representavam através de desenhos, por meio de desenhos, que a gente pode fazer uma analogia com os emojis de hoje. Só que hoje nós temos a escrita, nós somos alfabéticos na escrita e na leitura. Então, é fundamental que a criança, para brincar, ela tenha que inventar. A grande vantagem desse tipo de brinquedo, desse tipo de material, né, é que eu preciso do outro para complementar o que eu quero dizer. Então, nós vamos brincar de fazenda, nós vamos brincar de
coisas fora do universo dela, que ela de repente um dia viu, que viu às vezes na televisão, que às vezes viu num passeio, e ela quer reproduzir. Vamos brincar de escolinha, vamos colocar, faz de conta que isso aqui é boneca, são alunos, faz de conta que isso aqui é a professora, então agora é a roda da história, agora é a roda da conversa, vamos fazer de conta que eu estou dando alimentação para a criança. E outra coisa importante é que tanto meninos quanto meninas podem sim, sem o menor problema, brincar, seja com boneca, seja com bola, porque, primeiro, todo menino, ou praticamente todo menino, um dia, certamente, terá um filho. Então é importante que ele saiba acolher essa criança, que ele saiba brincar de ninar, que ele saiba brincar de dar comidinha. Isso não tem o menor problema. Da mesma forma que muitas meninas têm habilidade com a bola. Esses brinquedos, eles são muito bem-vindos. A bola, o bambolê, o bilboquê, né? A boneca, o caminhãozinho para encher de pedrinha, para encher de coisinha, para carregar. Isso não tem problema, porque eles não bloqueiam 100% a imaginação da criança, né? A criança pode sim usá-los como um suporte para dar sustentação à sua história inventada. Os brinquedos que eu me refiro que são prejudiciais, primeiro, são todos que envolvem tela. Todos. Desde iPad, tudo que tem uma tela. Segundo, são os brinquedos que eu costumo falar, são os brinquedos que brincam sozinhos. Independente de qualquer coisa que está lá girando, né? Você aperta um botão, está lá girando. E o que acontece? Ao cabo de 2, 3 dias, a criança se desinteressa por eles. Porque ela não consegue fazer nenhuma interferência no brinquedo. Então, muitas vezes, os pais reclamam, comprei aquele brinquedo caríssimo e a criança quebrou. Na verdade, a criança não quebrou. Na verdade, a criança desmontou o brinquedo. Porque ela precisa, as crianças que são mais criativas, elas precisam fazer alguma interferência, né? Elas não conseguem ficar submetidas passivamente assistindo aquele brinquedo girar para lá, girar para cá, bater na parede e voltar, né? E começa de novo. Essa atitude de reflexão reflexiva, normalmente, ela não cabe numa criança saudável, uma criança que quer criar, que quer inventar, não cabe, não combina. Outra coisa fundamental que os pais não podem se esquecer é que o que move o mundo é a curiosidade. Então, todas as grandes descobertas, todos os grandes feitos da humanidade, eles partiram da curiosidade. O que será que tem do outro lado do mar? O que será que tem do outro lado daquela montanha? O que será que dá quando eu mergulho isso? O que será que acontece quando eu junto isso? Foram os cientistas, né? Todos eles, que de uma maneira ou de outra, inclusive nos dias de hoje, eles levantam a famosa hipótese sobre a qual eu já falei, né? Então, eles levantam a hipótese e eles querem confirmar. E para confirmar, eles têm que colocar a mão na massa, né? Então, as crianças precisam de objetos que suscitem a curiosidade dela. E nessa caixa de brinquedos, que pode ter inclusive famílias de bicho, daqueles de plastiquinho assim, vaca, boi, bichos da selva amazônica, bichos da selva africana, que são bichos diferentes. Pode ter assim uma variedade, pratinho de plástico, para brincar de estar fazendo uma cozinha ou uma salinha de espera, cadeirinha, mesinha. Gente, é isso que a criança precisa. A criança não precisa de nada caro, a criança não precisa de nada ultra estruturado que a torne
passiva, sem poder fazer nenhuma interferência no objeto. Vocês estão jogando dinheiro fora, a indústria está sorrindo de orelha a orelha e o que é pior, vocês estão contribuindo para o empobrecimento da criança. E por falar em empobrecimento, eu vou fechar essa minha fala de hoje acrescentando, além do empobrecimento da criança, vocês também estão contribuindo para o empobrecimento do planeta, né? Porque é um uso exacerbado de muitas coisas que, na verdade, elas não acrescentam nada. A única coisa que elas acrescentam é o lixo, né, no nosso planeta. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão, agora que o Natal está chegando e que as crianças esperam que o Papai Noel, né, ou então que os próprios pais tragam brinquedos. E lembrem-se, quando forem comprar brinquedos, que a criança possa brincar. Não comprem brinquedos que, ao entregar o brinquedo para a criança, ela pergunte: o que esse brinquedo faz? Mas entregue um brinquedo ou uma caixa para ela colocar tranqueirinhas e que ela faça a seguinte pergunta: o que eu vou fazer com isso? Esse é o grande segredo. O que ela vai fazer com aquilo? Quanto mais simbólica e rica for a produção dela, mais ela será uma criança pronta para enfrentar o que vier pela frente na vida dela. Tá bom? Hoje eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo. Normalmente os vídeos são postados às sextas-feiras e o Instagram às terças-feiras. Não deixem de vê-los, porque semana que vem, na terça-feira, eu farei posts sobre brinquedos, entre aspas, adequados para cada faixa etária. Tá bom? É muito bom falar para quem quer escutar.